Queria ver até a possibilidade da gente, depois das ministrações, liberar isso lá no canal da igreja, não sei, no Instagram da igreja, alguma coisa. No site. Pronto, então o Jota falou que está sempre lá no site, né? Quem quiser depois, com calma, estudar melhor, você pode pegar lá no site. Se tiver dúvida, nos procure alguns irmãos mais maduros. Vamos falar sobre graça, né? Um assunto extraordinário. Lei e graça, mas essa primeira lição nós precisamos entender a graça. Precisamos aprender a viver pela graça de Deus, e para isso temos que definir o que é e o que não é a graça e aprender como relacionar com ela. Eu acho isso extraordinário, porque pegaram a graça e transformaram ela, quer dizer, para alguns ela não foi transformada, mas na mente de algumas pessoas a graça está sendo uma desgraça. A importância do entendimento da graça. Colossenses 1, né? 5 e 6. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês, por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Então, a palavra da verdade do evangelho produz fruto e cresce em nossas vidas quando ouvimos e entendemos a graça. Olha o que Paulo diz aos irmãos de Coríntios, 2 Coríntios 8, 9, né? Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Uau! Isso parece assim um pouco estranho, né? Para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Gente, infelizmente há uma desconstrução da palavra de Deus tão terrível nesses últimos dias, que chega a ser apelativo alguns líderes pegarem isso e tentarem, de certa forma, implantar na igreja, e o diabo não é menininho, né, não é criancinha, implantar essa cultura da teologia da prosperidade. Volto a dizer, não sou contra, pelo contrário, sou um homem que também trabalha, quero dar o melhor para minha família, isso não é pecado, mas quando isso torna-se o alvo da igreja, e durante muito tempo e ainda hoje, a maioria das pessoas vão para um culto para receberem bênçãos materiais. Não é que Deus não tenha bênçãos materiais, mas isso tornou-se o principal objeto de culto de algumas pessoas. E Paulo está começando a desconstruir isso aqui, do que é realmente a graça. E quando ele diz que Jesus Cristo, que sendo rico, não é rico materialmente, se fez pobre por amor de vocês, para por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos, ele não está falando de elementos materiais, mas acima de tudo elementos espirituais. Bom, mas o significado da palavra graça, que é charis, né, no grego significa favor imerecido, e a aplicação desse conceito não tem a ver com obras ou merecimento. Eu estava ouvindo um pastor essa semana falar exatamente sobre isso, sobre graça. E aí alguém perguntou para ele, disse, pastor, então quer dizer que nós vamos para o céu por conta de méritos pessoais ou de certa forma obras que venhamos executar? Ele falou, de forma nenhuma, ainda que você pudesse fazer as melhores ações, vivesse uma vida pia no Senhor, uma vida de piedade, né? Isso não te conduziria para o céu, porque nós somos ruins por essência, não há merecimento no que somos, mas é a graça de Jesus, é o ato dele ter se doado por amor a nós, a humanidade. Então nós só entraremos para o céu, ou só chegaremos no céu, não é porque fizemos o que é bom, fomos retos. Santidade, gente, santidade é praticamente um mandamento, não vou dizer que é um mandamento, nós temos que obedecer a esse quesito de sermos santos. Então você não pode bater no peito dizendo que é santo e por isso merece o céu. Não. Na verdade, a santidade é uma obrigação de cada cristão.
Eu vou falar uma coisa aqui muito pessoal. Às vezes eu acordo pelas manhãs, o diabo é tão sujo. E aí eu estou lá, às vezes eu acordo cedo, né? Vou levar a Daniela no colégio, aí volto e ali fico no meu TSD. Às vezes já acordo mais cedo, fico ali na minha cama fazendo TSD. Aí eu fico pensando, quando estou orando, né? Bate um pensamento, que eu sei que não é meu, mas a minha natureza contribui. Quantas pessoas, olha só, como é sutil. Quantas pessoas estão vivendo no pecado e eu aqui estou na presença de Deus. É quase que dizer assim, Deus, Ele de certa forma deve ficar maravilhado, ou então, é lógico que Deus precisa que eu esteja aqui, porque afinal de contas, tem uma geração toda perdida se você não tomar cuidado. É por isso que muita gente se engana, pega o microfone aqui, se eu não estiver nesse louvor, ele não anda. Se eu não estiver tocando, ele não vai. Se eu não fizer isso, não flui. Não, irmão, não. Eu digo para o diabo assim, eu digo para ele, eu falo, Deus sabe disso. Eu digo, Satanás, saia daqui agora, porque para mim é uma honra estar aqui. Eu não sou merecedor de estar na presença de Deus. Eu sou uma desgraça, eu não presto. Isso não é mérito meu. Eu não me acho bom o suficiente porque eu estou aqui enquanto milhões ou bilhões estão perdidos ou fazendo o que querem de suas próprias vidas. Isso para mim é uma honra, eu não sou merecedor. Acaba em 2 tempos essa ideiazinha que flui. Por isso que muita gente sai do corpo, quer ser pastor de todo jeito, quer ser pastora de todo jeito, quer ser servido, não quer ser servida. Quer ser servido. Eu tenho dito para algumas pessoas algo muito sério. Eu disse ontem algo muito sério aqui numa reunião. Eu falei, olha, ser um pastor de verdade consiste em você servir as pessoas, em levar para suas casas, como eu levo para a minha, gente para jantar, gente, quase todo dia tem gente na minha casa. Eu como um pastor, principal, se isso é alguma coisa, estou lá fazendo café, servindo aos santos, e quase todo dia, eu e essa mulher estamos ali, recebendo os santos, compartilhando, comendo à mesa, quase todo dia, porque isso é o que tem que ser feito, isso é um serviço, isso é um entendimento de que nós temos que lavar os pés dos santos. Aprenda isso, tenha isso, nasça fazendo isso, nasça fazendo essas coisas. Tem gente que quer só o reteté, o rebolar, o assim diz o Senhor. Mas cadê o servir, lavar os pés dos santos, levar os santos para a mesa, conversar, gastar tempo? Isso ninguém quer fazer. A pegar um microfone, mostrar que é alguma coisa, isso meu amigo. Eu imagino como deve ser bom demais, para o pastor estar ali em cima. Vem viver o que eu vivo, cara. Vem viver o que eu vivo, vem servir as pessoas. Mas tem gente que não, que já quer a preeminência, já quer ser, sabe? Então, a graça não tem nada a ver com obras. A gente faz essas coisas, não é porque a gente quer ir para o céu, é lógico, mas a gente sabe que é pela graça. Mas eu tenho que contribuir. Que também já tem um outro lado que a gente vai falar já já. Romanos 11:6. Se é pela graça, já não é mais pelas obras? Se fosse, a graça já não seria graça. É pela graça, não é por obras, senão não seria graça. Para que ninguém se glorie. Esse é o cerne da coisa, é não se gloriar.
Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele teve que se gloriar, mas não diante de Deus. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Alguns que confiavam em suas próprias justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o meu dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Não precisa nem muita coisa para a gente explicar isso, né? Não é uma meritocracia. Eu faço o jejum. Eu não deixo o diabo gerar isso em você. Ele tenta gerar isso em mim. Ixi, de vez em quando ele mete-se a besta e vem. Cara, você é bom. Você é bom. Você é bom. Olha como você está agora. Sem você, Deus, não deixe isso acontecer. Mande embora esse espírito imundo e reconheça o quão vilão você é. Algumas semanas atrás, Deus de maneira muito profunda disse para mim: eu não posso derramar algumas coisas no meio de vocês, porque se eu derramar, essa igreja se divide em 1000 pedaços, porque alguns de vocês não têm maturidade para receber os dons do meu Espírito ainda. Você tem dúvida disso? Vá assistir o que aconteceu na Rua Azusa. O William Seymour começou a ministrar sobre o batismo do Espírito e os dons. Isso trouxe um problema sério. Em uma das igrejas da qual ele foi convidado para pregar, ele não tinha nem dinheiro para ir lá. Os irmãos se reuniram no seminário. Parham, o seu pai espiritual, ensinou muitas coisas a ele. Olha só, o pai espiritual ensina o William Seymour. Ele vai, recebe aquela oferta. Quando ele chega na igreja e tenta ministrar na igreja, esqueci o nome da pastora, uma mulher na época que coordenava esse trabalho. Ouve aquilo, o William Seymour prega sobre o batismo no Espírito, sobre os dons do Espírito. No outro dia, ele volta à igreja, o templo está fechado, com cadeado, e um bilhete dizendo para ele que não procurasse mais aqueles irmãos. Ele, desesperado, fica sem saber o que fazer. Um grupo de irmãos levam ele para uma casa de uma família que estava interessada no batismo do Espírito, queria saber na palavra, nas escrituras. E ali ele começa a falar, e alguns são batizados, coisas extraordinárias. Eu já falei isso aqui algumas vezes, acontecem ali, curas, e de repente centenas e centenas de pessoas vão chegando, e se aproximando, e chegando, e se aproximando, e chegando, e aquilo ali explode. E eles têm que então alugar esse espaço na Rua Azusa, e aí começa o maior avivamento. Só que você não tem noção das divisões que aconteceu do seio do avivamento, o maior avivamento moderno da história, que desencadeou tudo que temos hoje. Nós somos frutos desse avivamento. A maioria das igrejas pentecostais que temos hoje, neopentecostais, surgiram desse avivamento. Os irmãos se separam, brigam entre eles. Tem uma irmã que inclusive era uma das líderes com o William Seymour, que fica chateada porque ele decide casar com uma irmã e decide fazer um ministério em outro lugar, porque Deus o chamou. Essa irmã, que achava que era dona da igreja, pega a relação de membros que tinha, de visitações, guarda com ela e vai para outro lugar, abrir um outro trabalho. Tinha muita carnalidade entre aqueles irmãos também. Eu estou falando do seio de um avivamento. Como não deveria ser mais explosivo se essas coisas não acontecessem? Parham, o pai espiritual de William Seymour,
briga com ele também, não concorda com ele em relação a algumas coisas, depois vê que ele estava errado. Então tem muitas coisas que acontecem, se a gente não for sensível à voz do Espírito, nós vamos ter problema demais. Não é fácil você manter a organização e a intimidade e o mesmo espírito de fé e de unidade na igreja. Porque a cada momento surge uma ideia diferente. Eita, pastor, eu achava que o banheiro não devia ser aí. Eu também, me dá mais terreno. Eita, pastor, está faltando sala. Me dá mais terreno. Eita, pastor, isso aqui não, me dá mais condição. Não adianta você ficar falando, sabe, as divisões, os problemas acontecem. Nós vamos ter um treinamento agora, no mês de outubro, só para obreiro, que só vai ser tremendo, vai ser extraordinário. Só vai ficar quem quer realmente alguma coisa, porque qualquer detalhe que escape, a gente se perde. A graça deixa de ser graça. O perigo de não entender a graça. A graça pode ser apresentada de forma diferente do que realmente é, e assim produzir dano em vez de bênção. Vamos lá, Judas, não Iscariotes, né? Pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Pois é, já naquela época a graça estava sendo distorcida. Imagina hoje com o que pode tudo. Eu estava ouvindo, alguns de vocês também, um irmão, que eu não sei nem quem é esse irmão, falando que, olha, corra para comprar a Bíblia no original como ela é hoje, porque vai chegar um tempo que você só vai encontrar a Bíblia distorcida, a tal da Bíblia inclusive, e outras que estão inventando aí. A religião única já está aí em evidência, é questão de tempo para lançarem ela no mundo. Quem não aderir vai ser perseguido. Eu confesso a vocês que a minha vontade não era fazer reforma de templo coisíssima nenhuma. Minha vontade era a gente ficar aqui mesmo quietinho e a gente fazer multiplicação de cultos, porque eu fico receoso, cara, e se daqui a 5, 6 anos vier a perseguição, todo esse gasto foi em vão? Mas eu não posso fazer isso, eu não sou louco, de repente não é, e aí eu também vou ficar, eita, poxa, a gente não fez, a gente deveria ter feito, porque não era aquilo que a gente pensava. Compreende? É um dilema, velho. Você está no controle, você está assumindo responsabilidade. Não é fácil. A turminha que gosta de videogame sabe como é que é estar no controle. Vacilou, pede, game over, filho, já era. Então a gente tem que tomar decisões que são... porque será que vale a pena todo esse esforço? Que é um derrame de dinheiro, da poxa, né? Quando o Rafinha se aproxima de mim, cadê ele? Rafael se aproxima, já fica arrepiado, que ele quer pedir alguma coisa. Fala, não, Rafael, pelo amor de Deus, eu te amo. Pastor, eu posso... Não! É um derrame de dinheiro, ele vê aí a turma que está mais perto, dinheiro, meu filho que tem, olha. Hoje não vou falar muito, mas amanhã, graças a Deus, nós fechamos o nosso forro pela metade do valor, vai ficar bem legal. Já com a parede lá atrás, a acústica da parede, tudo com tudo, você tem noção? Tudo entre forro, porque não era só o forro, depois a gente descobriu que tinha que fazer um tratamento na parede, senão não ia adiantar de nada no forro. Aí isso elevou-se mais ou menos 20 e tantos mil. Resumindo, só entre forro, mão de obra, o material do forro, mão de obra e o tratamento, ia para quase 120 mil reais. Eu botei a mão na cabeça, Jesus. E fomos vendo um, fomos vendo o outro, graças a Deus conseguimos derrubar isso para mais ou menos 60 mil. Já acertamos, amém? Já demos a primeira parcela, amém? E vamos orar para Deus mandar o resto, aleluia. Porque agora vem outra parte que é cara, que também é o transformador nessa semana. Isso aí vai dar material elétrico e transforma tudo uns quase 40 pau. É tudo muito caro. Você olha assim e fala, caramba, mas Deus está provendo, está provendo. Se nós não entendermos o trabalhar de Deus na unidade, através da graça de Cristo, podemos nos perder, porque começam a surgir as ideias. É pela graça que nós caminhamos, é somente por ela. O perigo de não entender a graça, né?
Quando a gente olha essas coisas, meu irmão, meu Deus do céu, isso chega a ser terrível, né? Certos homens cuja condenação já estava sentenciada. É aquilo que eu falei logo no começo do culto. Quantas pessoas já estão sentenciadas, não tem mais o que fazer, porque decidiram que seria assim. Mas em 1 Timóteo diz uma coisa interessante também. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, olha só, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Pensa comigo, qual a melhor forma de entendermos a graça e de vivermos nela para que não venhamos a desviar? O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro. Um coração puro, gente, ele não vai olhar circunstâncias. Por exemplo, daqui a algumas semanas, isso aqui vai ficar feio, vai ficar horrível isso aqui. O cara que veio fazer o fogo, chegou ali na porta, o Rafinha estava com... Vocês têm certeza que vocês vão derrubar isso aqui? Está muito lindo. Ele amou a igreja, saiu tirando foto para mostrar, ficou apaixonado. Eu falei isso porque você não viu o final do projeto. É o cara que vai fornecer todo o material do fogo. Cara, é impressionante. Eu quero ver quem é que vai ter coração para adorar quando chegar aqui e ver uma lona preta, horrível. Os músicos aqui embaixo, o chão ainda... Vamos ter que passar umas 2 semanas assim, no máximo. Porque não é o ambiente, mas é aquilo que está dentro do nosso coração. É o que está dentro do nosso coração. É um coração puro. Ainda que a gente ficasse um ano assim, mas amém, estou aqui porque eu não estou por causa do lugar, do templo, do... Eu não sei se os irmãos lembram que quando a gente começou aqui, né? Tinham, acho que uns 4 ou 5 ar-condicionados, que se juntasse tudo não dava um. Não lembra? A gente chegou aqui, pô, cara, tudo, ó, era o meu Jesus, cada coisa louca nós encontramos. Os meninos que trabalham com elétrica, era cada enganchado, cada coisa horrível. É hilário o que eu vou dizer para você, é hilário. É porque vocês não vivem com a gente aqui. Ó, a fossa, quem está falando banheiro? Tem uma fossa aqui, que aqui é uns banheiros, né? Onde é que está a fossa? Está na frente, pode cavar que está na frente. Aí o menino cava, a fossa não está na frente. Bom, pode ser que esteja mais do lado, e cava no outro lado, não está lá no outro lado. Aí saíram parecendo que estavam procurando ouro. Estouraram a calçada todinha. Falaram, pelo amor de Deus, essa fossa está onde? Acharam um cano. Gente, a fossa está lá na frente da igreja. É muita, sabe, detalhes. Às vezes você vai, entende? É muita coisinha, muito detalhe, muita... Meu Deus do céu, se você não tiver um coração puro, sabe, para as coisas, a gente perde a graça. Uma consciência, né? Uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Você acha que essas discussões inúteis são o quê? É lógico que tem a questão teológica, mas eram detalhes como estes. Não, eu acho que deveria ser assim. Eu acho que a mídia não devia ficar aí. Tá vendo aí o pastor Manassés? Isso aqui, ó, isso aqui já devia estar. Ô, alma cebosa, vem conversar comigo. Vem falar comigo, vem perguntar o porquê, não está assim, não está assado. Ao invés de ficar dissimulando, falando palavras que tentam. É isso que ele está dizendo, gente. É por isso que eu acredito piamente na Bíblia. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando para discussões inúteis. Perde a graça, perde o sentido da fé. A gente não tem que estar olhando essas coisas. Eu amo estar perto de gente. Eu amo estar perto de gente. Pode ser onde for, eu vou. Quando alguém me chama para jantar, glória a Deus, vamos estar juntos. Quando eu chamo para dar, amém. Pode ser a casinha mais simples, a casinha mais nobre, a gente vai com a mesma alegria, do mesmo jeito, porque a gente quer estar perto das pessoas, a gente quer estar junto delas. Não interessa se o cara tem dinheiro, se o cara não tem dinheiro, que a gente quer estar perto de gente, a gente levar a gente para o céu. E aí ele diz que alguns, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Há 2 extremos que podem ser originados da falta de entendimento da graça, ou o entendimento equivocado dela: o legalismo, né? O liberalismo.
O legalismo é a religiosidade, é aquilo que eu disse para você quando comecei. Não aceite, eu sou melhor. É igual o cara lá, né? Eu não sou como esse publicano, eu não sou como esse irmão que está aqui. Eu, afinal de contas, sou assim como pastor, então estou na frente. Não faça isso. Não, eu sou discípulo do pastor, então preste atenção. Não faça isso. Não se ache melhor que ninguém. Pelo contrário, seja servo de todos. Eu amo servir. Você acha que quando eu chamo as pessoas para a minha casa, eu estou fazendo o quê? Eu estou servindo estas pessoas. Eu boto o melhor na mesa. Quero estar junto delas. Quero compartilhar, quero servir, quero fazer um café para elas, quero, sabe, quantas vezes de manhã, olha só, eu não vou fazer, eu não estou falando isso para você achar que eu e minha esposa, pergunta para ela. Às vezes a gente termina a comunhão no estádio, alguns irmãos, por misericórdia, vão, lavam os pratos, a gente não pede isso. Outros não, saem tarde, a gente nem esquenta. Quando é de manhã, está lá a pia topada de prato. Como ela é a mulher que cuida da casa, né, muito mais que eu. Aí eu chego mais cedo, vou levar o Daniel, vou lá, meto a minha mão de manhã, gente, lavo prato, copo, talher para dar na canela. Isso é quase toda semana. Eu amo isso, eu quero servir aos santos. Esse é o meu chamado não é estar aqui, meu chamado é estar perto de vocês, sentindo o cheiro do Senhor na vida de vocês. Isso para mim é ser igreja. Sabe por que alguns de vocês ainda não cresceram? Eu ia falar algo bem pesado agora, para você tomar vergonha na cara. Quantas pessoas você já chamou para a tua casa para tu tomar café? Nesses tantos anos. Não, pastor, é porque a minha vida é corrida. Não, então você não conhece a minha vida. Você não conhece, porque tem dia que eu saio com a roupa da manhã e vou trocar lá à noite. E estou servindo. Aconteceu um fato alguns meses atrás. O Rafinha estava comigo aqui. A gente botando mais cadeira, porque não tinha. A gente foi pegar mais cadeira lá no Acauã. E tinham 11 pessoas para irem para a minha casa, alguns deles novos convertidos, 2 famílias, 11, o irmão levou essas famílias. Rapaz, eu saí daqui 6 e pouco, ainda passei no açougue, para comprar calabresa defumada, uma carne de sol. Minha esposa estava terminando com o Daniel, de lavar a área. Os irmãos que chegaram primeiro, falaram, pega o rodo, ajuda. No total tinham 15 pessoas, a gente teve que botar na área, botamos lá um monte de mesa. Terminou lá quase meia-noite. No outro dia, meu irmão, imagina 15 pessoas comendo. É prato, talher e copo para dar na canela, velho. Panela. Eu meti a mão na massa e fui lavar tudo. É só um detalhe que eu estou te contando. Aí você acha lindo? Faz isso, cara. Você vai ver essa igreja explodir. Você vai ver ela explodir. Mas não, a gente ama falar mal. A gente ama falar mal das coisas boas. Na verdade, quem destrói a igreja não é o diabo não, muitas vezes são os que estão dentro dela. Transformam a graça numa desgraça. Falta de maturidade, religiosidade. Ama botar uma roupa de obreiro, de dar uma de dono da igreja. Pá, palhaçada, rapaz. Não vai ficar não fica ninguém aqui não. Eu já vivi isso lá atrás, essa novela eu já vi. Não. Servo, meu irmão, de todos. Aí tem esse outro extremo desgraçado que é a hipergraça de hoje, que é a libertinagem, né? Não vou nem entrar no mérito das igrejas inclusivas, desse monte de porcaria e de lixo que nós temos hoje, porque está uma salada de fruta. Eu não estou nem aí se isso aí vai chegar no ouvido de quem quiser chegar, mas agora o gospel em Maceió virou modinha. O gospel, sabe? Gospel. Aí os caras uma semana lá tomando cachaça, enchendo a cara de cana. Aí esses legisladores do inferno se virem, se lixem, entendeu? Promotores de evento deviam cuidar melhor da cidade. Aí uma semana é a porcaiada, contrata a milhões de reais. Aí na semana seguinte é o gospel, ou então é o contrário, né? É pão e circo para os crentes. Aí o bando de otário vai lá encher lá o Jaraguá. Bando de otários. Ao invés de estarem orando, jejuando, sabe? Aí é libertinagem. É pão e circo para crente. Olha, me poupe, viu? Misericórdia. Nós precisamos manter o equilíbrio.
Se não encontrarmos o equilíbrio correto entre essas duas áreas, iremos nos inclinar a um extremo ou a outro. A única forma de entender correta e completamente a revelação da graça é começando do início e entendendo o que ela sucedeu. Um exemplo, Elias e Eliseu. Não se entende plenamente a vida do profeta Eliseu sem entender a sua sucessão ministerial, sucessão ao ministério de Elias. Antes da graça, temos dois períodos distintos a serem entendidos. E aí fica para a próxima. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé? Se nós não recebermos um legado, irmãos, se nós não entendermos esse princípio, né, dessa vida de Jesus e não abraçarmos isso, dificilmente nós iremos viver a graça de Deus. Porque se a vida de Jesus não estiver enxertada em nós, dificilmente vamos viver uma vida plena em Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã inspiradora, por tudo que aconteceu, por tudo que o Senhor tem feito e ainda irá fazer. Abençoe os irmãos, que saiamos daqui, Deus, cheios dessa graça também, dessa vida de Deus, que nenhum legalismo, nenhuma religiosidade, nenhuma libertinagem tome conta do nosso coração. Vem nos abençoando nessa manhã. Nós queremos também orar, pedindo também a Tua provisão em tudo que nós estamos fazendo, e por isso nós queremos concluir essa parte do culto de hoje, adorando ao Senhor com as nossas ofertas e também com os nossos dízimos, em nome de Jesus. Podem assentar, se os irmãos quiserem, vai estar aqui o QR Code, né? Também vou precisar dele aqui, aleluia.